o que acontece? A gente está tendo o dólar subindo de maneira muito rápida e muito acelerada. E alguns jornalistas da grande imprensa, numa tentativa clara de proteger o governo ali, não sei com base em quê, né? E que tipo de coisa eles podem ter a ver com isso, por que eles estão fazendo esse projeto, sinceramente eu não sei mesmo. Eles começaram a dizer que existe um ataque especulativo, né, no dólar, como se o mercado financeiro fosse uma pessoa e do nada essa pessoa, né, começasse ali a tentar pressionar o governo fazendo o dólar subir de preço. Então, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que está acontecendo. Agora o dólar está a 6,15, o Banco Central tem feito leilões para tentar fazer o dólar cair, né? Tentar segurar essa pressão muito grande que está para o dólar subir aqui. Mas, aqui nesse dia 19 de dezembro, hoje, na data que eu estou gravando, você só vai ver o vídeo amanhã, a gente teve o diretor de política monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele explicando a visão dele sobre isso. É muito importante a gente falar aqui da visão do presidente do Banco Central a respeito desse tema, porque o presidente do Banco Central, esse cara, que é o próximo presidente, né? O diretor de política monetária é o Gabriel Galípolo e é o próximo presidente do Banco Central, ele foi indicado para presidente do Banco Central pelo próprio governo Lula. Então, não dá para você dizer aqui que o Galípolo é um cara do mercado financeiro, que o Galípolo é um cara do Bolsonaro, como dá para fazer com Campos Neto e tal. O governo precisa se responsabilizar pelo Gabriel Galípolo existir. E a explicação do próprio Gabriel Galípolo aqui é muito interessante, porque olha o que ele diz. A ideia de um ataque especulativo coordenado contra o real não representa adequadamente a situação do câmbio. Ou seja, esse papo que vocês estão dizendo que existe um ataque especulativo coordenado, que o mercado financeiro está tentando fazer o dólar subir, não é verdade, né? Quem diz isso? Gabriel Galípolo, indicado do Lula para o Banco Central. O mercado não deve ser visto como um bloco monolítico, né? Uma coisa única, adensada. Para cada movimento de preço, há participantes com posições opostas, resultando em vencedores e perdedores, com toda certeza. Se alguém monta uma posição agora no dólar acreditando que o dólar vai subir, você pode ter certeza que tem gente operando agora acreditando que o dólar vai cair. Tem agentes do mercado financeiro querendo lucrar com a queda do dólar. Até porque, se o Banco Central vai fazer leilão de dólar, você ir contra o Banco Central de um país é muito difícil, né? Numa posição de um trade ali, ou mesmo de um fundo de investimento tentando fazer um hedge, alguma coisa, é muito difícil você ir contra o Banco Central de um país, porque o Banco Central tem dinheiro infinito, gente. Não é muito possível ser trader contra o Banco Central de um país. Portanto, considerar movimentos no câmbio como ataques especulativos coordenados não reflete a realidade do funcionamento de mercado. Aqui você vê que o Gabriel Galípolo ele tem pelo menos uma característica muito interessante. Honestidade, porque ele está simplesmente sendo sincero quanto às reais causas, em vez de simplesmente abraçar uma narrativa para o governo, de dizer que o governo não tem nada a ver com isso e que o dólar está subindo porque tem gente tradando. Não contempla, né? Por que de repente todo mundo ia começar a mandar o seu dinheiro para fora? Por que de repente todo mundo está comprando dólar? Estão comprando dólar porque os próprios funcionários do Banco Central lá atrás estavam dizendo que estavam comprando dólar ali com receio de que o dólar pudesse subir. A alta do dólar em relação ao real pode ser causada por diversos fatores econômicos, políticos e externos. Então aí a gente tem essa alta do dólar, né? O que está acontecendo na prática, assim, e não dá para explicar o porquê que o dólar tá subindo, o porquê que o dólar cai, sem falar do mundo inteiro. A gente vive num mundo totalmente globalizado. É importante que você entenda isso para você não comprar uma narrativa falsa. Outra coisa que é interessante, antes de eu começar as possíveis explicações aqui, é entender que toda vez que a gente vai falar sobre economia, de modo geral, a gente também está falando da política direta. E eu tenho, né, os meus vieses claros. Acredito mais no liberalismo econômico, né? Você poderia dizer, os esquerdistas diriam que eu sou um neoliberal. Então, quando você vai falar de uma política econômica liberal, a gente tem uma série de crenças do que por que a gente acredita que isso está acontecendo. Não são fatos completamente objetivos. A economia não funciona assim, né? Existem pessoas mais desenvolvimentistas, existem mais keynesianos que vão dizer e ter explicações diferentes para diferentes fenômenos a partir dessa corrente que a pessoa acredita. Agora, no geral, algumas coisas aqui, elas são realmente consenso de mercado e outras eu vou estar colocando a minha opinião aqui, né? Então acho que é importante a gente lembrar disso. E outra coisa, apesar de parecer a mesma coisa, eu sou especialista em investimentos, que normalmente é a microeconomia, né? A gente tá falando de balanço de empresa, DRE, etc. E isso aqui é um tema da macroeconomia, de modo que eu não sou especialista nisso de maneira alguma, né? Não é a minha área principal de atuação. Então quando eu tô falando isso aqui, eu entendo, óbvio, de macroeconomia, mas não o suficiente para cravar em pedra. E ninguém entende o suficiente para cravar em pedra, mas tem gente que entende melhor, tá? A macroeconomia ali. Normalmente, acadêmicos, etc., são mais afeitos à macroeconomia.
Importante, né, ser honesto com vocês aí. Então vamos lá. A gente tem um cenário econômico global extremamente desafiador, né? A gente tá num mundo com conflitos geopolíticos. O Trump ganhou a eleição. A gente tem o Trump ameaçando colocar mais restrições na China, ameaçando colocar mais restrições em países como o Brasil e etc. Os investidores, de modo geral, eles acreditam nisso. Então, se estão dizendo, olha, tem um país subdesenvolvido aqui, tem a China ali, os países emergentes, de modo geral, que vão agora ser castigados pelos Estados Unidos de alguma maneira, a gente tá dizendo que vai ter um aumento de tensões geopolíticas. Se vai ter esse aumento dessas tensões, você deixaria o seu dinheiro no lado mais forte ou no lado mais fraco? No lado mais forte. Exato. Então, as apostas se voltam para, vou investir no Brasil, depois do Trump dizer que pode taxar em 100% o Brasil, acaba não fazendo tanto sentido. Então, essas falas lá fora e essa questão toda que o Trump tem dito, né, essa possível guerra comercial com a China, tudo isso tem afetado o mundo. E a gente já tá numa questão da Ucrânia com a Rússia. A gente tá com várias questões militares acontecendo, então vários conflitos no mundo que podem acabar afetando a nossa economia no futuro. E isso tudo também tem a ver com a alta na taxa de juros lá nos Estados Unidos também. Se você pode ganhar 5% sem risco, né? Por que você vai ficar botando dinheiro em país emergente? Acaba não fazendo tanto sentido. Outra nossa moeda é fraca, né? Olha o que tá acontecendo. Então, se é um americano, quanto mais o dólar sobe, mais o dólar subirá, porque os americanos começam a sacar o dinheiro deles de volta. Não adianta nada. Você teve uma valorização de 15% em reais, quando você vai olhar, seu dinheiro ficou menor. Daí você fala, não tá legal pra mim, né? Se você é brasileiro, tá sentindo que seu dinheiro tá desvalorizando, imagina esse gringo, que não entende nada do que tá acontecendo, e as manchetes lá fora são tipo, o Lula tá falando com o mercado que se foda. O Lula sei lá o quê, a Janja mandou o Elon Musk se fuder. Tudo isso, não tô falando que é só isso, né? Mas todas essas pequenas rusgas, elas afetam a confiança que as pessoas têm no Brasil. Eu sou gringo, invisto no Brasil. A valorização do dólar dentro do Brasil, pra mim, é benéfico? Não, porque você quer seu dinheiro dolarizado, né? Se você não mandou ainda, é. Se você não mandou o dinheiro ainda. Então, por exemplo, o real começou a desvalorizar. O $1 compra mais do que comprava antes. Mas se você mandou antes, não. Porque na hora que você for mandar o dinheiro de volta, você vai receber menos. Por exemplo, eu investi $1.000 no Brasil. O real se desvalorizou 20% frente ao dólar. Eu perdi 20% em dólar. Eu vejo minha posição em real ou em dólar? Em real, no caso. Não, em dólar. Se eu sou gringo, eu considero o patrimônio que eu tenho em dólar ou em real? Ah, tá. Em dólar. Exato. Então, quando eu vejo o real se desvalorizar, eu vou perceber que meu dinheiro diminuiu. Ele não tá vendo a posição em reais. Você tá pensando, se eu tivesse 100 mil reais, eu ia ver 120 mil reais. Não é isso? Ele tinha 100 mil dólares, tá vendo 80 mil dólares. Pra ele não importa quanto tá o real. Ele vai gastar em real? Perfeito. Em dólar zimbabuano. Foda-se. Não faz sentido, entendeu? Porque a moeda nossa pra ele é tipo a moeda de um país fudido. Sei lá, se eu invisto na Argentina, eu não quero meu lucro em peso. Perfeito, faz Eu quero meu lucro em reais. sentido. Então, outro fator, né? Segundo fator que está atrapalhando também, o desempenho da própria economia brasileira. Olha, o Haddad ficou aí esperando, vou soltar lá o negócio da dívida, vou soltar como é que a gente pode resolver isso, vou soltar pra gente controlar, pra gente deixar de ter um déficit tão grande, vou dar uma controlada nas contas públicas. Foi enrolando, e jogou lá pra frente. E era uma coisa que era pra fazer um ajuste fiscal, ele mandou um gasto, tipo, vamos agora estender a alíquota de IR. E não resolveu nada, e aí os deputados ficou de férias. Então, essa pressão ficou. As projeções do PIB, por mais que o mercado financeiro tenha errado todas as projeções até aqui, importante reconhecer isso de fato, porque o mercado financeiro não conseguiu acertar nem próximo, né? Nem beirou o PIB. O PIB tá crescendo muito mais. As expectativas ainda são de que o PIB cresça menos. Raul, mas se erraram várias vezes, né? A projeção do PIB era para ser menor e ela foi maior, não significa que ela vai continuar sendo maior sempre? Então, o mercado financeiro continua prevendo que não. Continua prevendo que o PIB vai crescer fraco. Não tem um momento, né, que a confiança que o governo tá passando tá conseguindo refletir no mercado, de modo geral. E quando a gente fala mercado, gente, a gente tá falando, milhares de pessoas, milhares de agentes. Eu sou o mercado, você é o mercado. Toda vez que estão falando que você tá ofendendo o mercado na televisão, falar, o mercado, os especuladores e tal, estão falando de vocês. Não é que estão falando de mim, não é que estão falando dos investidores institucionais. Você representa uma fatia importante do mercado. Se eu vier aqui amanhã e falar pra você, o Brasil vai acabar, vocês não vão pegar e tacar dinheiro em dólar, né? Se a gente, todo mundo, tá? Eu, o Thiago, o Perini, os caras, o Charles, todo mundo falando, fudeu, vocês vão tacar dinheiro pra fora. E aí, esses representantes, essas figuras mais populares, elas acabam representando os investidores miudinhos, e vocês estão mandando o dinheiro de vocês pra fora. Não é o mercado somente institucional, vocês estão com medo. Dá pra ver nos comentários, vocês me xingam quando eu falo que não tá nada demais acontecendo, que o Brasil sempre foi desse jeito. Quando vocês estão me xingando aqui, falando, tô com medo pra caralho, o Raul tá doido, você é o mercado, você é o cara que tá impulsionando o dinheiro, você que tá comprando Bitcoin, não tá comprando nada em ativos na bolsa, etc. Você tá contribuindo pra que o real ele esteja se desvalorizando. Somos todos nós aqui. A gente é o maior canal em alcance de visualizações de bolsa de valores aí do país, né? Às vezes a gente disputa com o Charles. Então, gente, os comentários de vocês aqui mostram isso, esse medo. Então, essa inflação tá preocupando vocês, isso tudo tá preocupando vocês, é muito ruim. Pra completar tudo isso, um terceiro item ainda, a gente tem uma instabilidade
instabilidade política, a gente tá vendo um conflito claro entre os poderes, a gente tá vendo mudança brusca na legislação, a gente tá vendo o STF falar de fazer isso e aquilo, de querer regular a internet e tal. Cara, tudo isso passa desconfiança pros investidores. Fica, pô, vou investir meu dinheiro nesse país. E daí, período, a gente deveria estar no meio de um governo agora que toda hora divulga a popularidade do governo tá cada vez pior. O mercado odeia incerteza, a gente não sabe quem é o presidente da República, a gente não sabe nem quem são os candidatos, cara. A gente não tem o nome que vai representar a direita ainda, a gente não sabe se o Bolsonaro tá elegível ou não, a gente não sabe se o Lula tem saúde ou não. Então, assim, cara, o Brasil é uma grande interrogação nesse momento, né? Não dá pra você falar assim, pô, eu tô 100% confiante quanto ao que vai acontecer. Seja você de esquerda, de direita ou de bandinha, quem é o presidente da República? O Lula, né? Acabou de fazer cirurgia na cabeça. E a gente não sabe se o Haddad é o possível candidato, ou se é o Lula mesmo, então dentro da esquerda você não sabe disso. A gente não sabe se o filho do Bolsonaro, a esposa do Bolsonaro, ou o Tarcísio, é da ala bolsonarista ali. A gente tem o Caiado falando que vai ser presidente da República, a gente tem o Pablo Marçal que fez campanha pra prefeito, e as nossas possibilidades, no geral, a gente não tem ninguém muito mediador, né? A gente tem um pouco mais de, talvez um pouco mais de uma eleição mais agressiva ainda mais disruptiva nesse sentido. Talvez só o Caiado ali, né? E que fosse unisse um pouco mais as pessoas, porque não sei, mas é isso. Como é que a gente vai saber quantos % cada um pega aí de negócio? Então, quem é o próximo presidente da República? No lo sei. Quem é o próximo candidato a presidente da República? No lo sei, porque o cara agora é inelegível, porque estão procurando. É loucura. O cara tá pra ficar inelegível, né? Parece, aí vão tentar tirar ele da eleição. O Bolsonaro, que era o outro candidato muito forte, pode estar inelegível, daí pode ser um dos filhos do Bolsonaro, se não for preso, ou a Michele Bolsonaro, que é a esposa do Bolsonaro. Então, olha que situação, cara. Se nem a gente consegue entender o que tá rolando, você imagina os gringos. Véi, que porra que esse país tem a ver? E outra, era um cara que tava há pouco tempo atrás, ele foi presidente da República, era extremamente popular, o Obama falando, pô, meu cara, tal. Aí, de repente, esse cara vai preso, né? A outra candidata que ele indica toma impeachment, ele vai preso, aí ele fica na cadeia, aí outro cara ganha a eleição, aí esse cara governa por 4 anos, aí começa a revolução em Brasília, tenta pôr fogo em alguma coisa, depois falam que ele queria dar um golpe militar, depois falam que ele queria assassinar o outro, aí agora tá com o risco dele preso, aí ele tá inelegível. E que é isso, cara? Parece o Game of Thrones, nossa presidente da República. E é o Game of Thrones roteirizado pelo George Martin mesmo, porque ele para de escrever 2 anos e volta. É um negócio assim, do nada. O cara tá aposentado, o roteirista, ele lança, pô, tinha um plano pra matar o Lula. Pô, no meio da crise fiscal, a gente discutindo crise fiscal, você descobre que tinha um plano pra matar o Lula, aí depois o outro presidente tomou uma facada na barriga. Você fala, velho, o que tá acontecendo, gente? Até os crimes aqui, eles são de segundo escalão. Porra, no Trump foi tiro, sniper, negócio, loucura. Aqui é facada no bucho, não faz nem sentido. É cadeirada. A gente é subdesenvolvido até no crime, então não dá. De fato, você me falar que o Brasil tá organizado politicamente, independente da sua vertente, eu acho que isso é E se tá desorganizado, você tem risco, né? Aí beleza. Aí a gente tem a balança comercial, né, e o fluxo cambial. Pô, se a China tá mal, se não tá rolando, se a China não tá legal, né, se a China tá com problemas econômicos ali, a gente tá também, porque eles são nossos maiores importadores. E a China em treta com os Estados Unidos. São nossos 2 maiores parceiros comerciais brigando. E agorinha, um deles pode virar pra gente e perguntar de que lado que a gente tá. Pode acontecer isso aí. Então, também, pressão. Quando tem muita volatilidade, o que acontece? Quando tem muita volatilidade aqui, se tudo bem, tá tudo mudando de preço toda hora, o dólar tá mudando de preço toda hora, aí sim, aí entra os especuladores. Porque se tá subindo ou se tá caindo, pro especulador tanto faz. O que ele precisa é tomar uma posição. Se tu começa a movimentar demais o dólar do jeito que tá movimentando agora, o mercado forex que não é tão animado, começa a ficar. Porque aí pro trader agora, pô, todos os traders que eu conheço estão fazendo isso. Outra coisa, tem gente pegando dinheiro, tem um cliente, cara, pegando dinheiro emprestado na China a 5%, 3% e investindo aqui. Loucura, fazendo carry trade, porque tesouro alto. E aí todos esses fluxos vão criando caos, não tem como. Então assim, a gente ainda tem os fatores estruturais, dependência de commodity, etc, eventos pontuais aí com a crise bancária, empresa quebrando, varejão, sei lá o quê. Tudo isso vai interferir aí diretamente nessa relação que a gente tá, né, com relação ao dólar, com relação a essas coisas todas. Então, não dá pra cravar em pedra que, é isso aqui, é aquilo outro, né, não dá pra gente definir especificamente o que é. Só dá pra gente definir o seguinte, o que a gente pode inferir disso tudo? O Brasil está uma bagunça e o dólar é reflexo dessa bagunça interna que a gente tá. Então, a gente tem muitos conflitos internos, muitos conflitos externos e a gente não tem uma política buscando tentar organizar isso aqui. O que a gente precisava, sinceramente, se o Brasil quiser uma pausa aqui, precisava de apaziguar as coisas, tá?